que o médico não pode fazer, né, da telemedicina, ou deixar de fazer, né? Então, tem 3 coisas que você precisa fazer para fazer a telemedicina de maneira adequada, dentro das regras da legislação e também do que a resolução do Conselho Federal de Medicina preconiza, tá? Então, uma delas, a primeira coisa, né, que é muito importante você fazer, é registrar os atendimentos, tá? Então, a resolução do Conselho Federal de Medicina, ela é bem clara nisso, que os atendimentos por telemedicina devem ser registrados, tá? Então, eles até colocam, né, que o registro poderia ser físico, tá? Mas, assim, prontuário de papel é coisa do passado, né, pessoal? Então, assim, o prontuário eletrônico com uma ferramenta para videochamada bem desejável, né, que você tem aí para você utilizar no seu consultório, no teu dia a dia, ou, né, como é telemedicina, você pode fazer seus atendimentos da sua casa, né, desde que você tenha um espaço reservado para isso, né, onde você vai ter aí um ambiente silencioso, com sigilo, né, então é interessante você ter um espaço dedicado para fazer os seus atendimentos por telemedicina, né, como eu falei, da sua casa ou do seu consultório, você também pode estar fazendo, mas é o que é importante, registrar esses atendimentos em prontuário, tá? E outro ponto importante, né, que você não pode deixar de fazer, é de assinar os seus documentos digitais com o certificado eletrônico chave ICP Brasil, tá? Isso é muito importante. Você tem que ter um certificado digital para você poder fazer a telemedicina com segurança, emitir os documentos, senão você vai emitir um documento que não vai ter validade, tá? Porque você tirar uma foto de uma receita ou um PDF da receita, mesmo que esteja assinada e carimbada por você, é apenas uma cópia do documento, ela não tem validade nenhuma, tá? Então ela não vai ser aceita em outro estado, em outro local, que você não está mandando um documento original, tá? E quando você faz uma assinatura com certificado digital, esse documento passa a ter validade, tá? Só que fique atento também, vou falar um pouquinho mais adiante, que receitas podem ser enviadas de forma digital e outras não, tá? Outro ponto que não pode é você deixar de ter um registro e uma inscrição em um dos CRMs, tá? Você tem que ter uma inscrição no CRM. Então, para exercer a telemedicina no Brasil, você tem que estar inscrito em um CRM, tá? Então, muitos colegas, né, perguntam, né, que quem está no programa conhecido como Mais Médicos pode fazer telemedicina? Quem está no programa, ele recebe, né, se ele não tem um CRM ativo no Brasil, ele recebe um registro do Ministério da Saúde. Então, não pode, pela legislação, fazer telemedicina, exceto, né, se estiver regulamentado dentro do programa, para os atendimentos do programa. Mas fora, a princípio, não, tá? Então, você tem que ter um registro no CRM para poder exercer a telemedicina. A pergunta é, o que os médicos podem fazer na telemedicina, tá? E aqui vamos responder a pergunta que foi trazida, tá? Então, primeiro, saber que a telemedicina ela está oficializada no Brasil através de lei e resolução, tá? Do Conselho Federal de Medicina e uma lei federal, tá? Outra coisa importante, que muitos estudos agora, que depois de 2020, que se popularizou o uso da telemedicina no Brasil e outros países também que já usam a telemedicina há mais tempo, tem mostrado que a maioria das demandas, elas, né, de saúde, por dúvidas, informações, consultas, algumas questões administrativas, né, podem ser resolvidas por telemedicina sem um atendimento presencial, tá? Então, tem muitas questões que até chegam, muitas vezes, numa UPA, num pronto atendimento de pronto-socorro, que quem já trabalhou em unidade desse tipo, sabe que é uma demanda que não era para estar ali, né? Que aquilo ali não precisava estar naquele momento num pronto-socorro, um pronto atendimento. Mas o usuário, ele não tem essa obrigação de saber, né? Nós, como profissionais, a gente sabe as questões técnicas e a gente tem essa visão. Então, por isso que a telemedicina também vai crescer muito na questão da teletriagem no Brasil para ordenar o fluxo do usuário dentro dos sistemas de saúde, tá? E agora, respondendo a colega, a Luísa, com apenas uma inscrição de CRM, tá? Você pode atender pacientes de qualquer local do Brasil, tá? Isso está na resolução do Conselho Federal de Medicina e, mais importante, está na lei, na legislação de telesaúde, tá? Então, a lei da telesaúde, ela serve para várias profissões de saúde, inclusive a medicina, e lá ela autoriza
a prática da telesaúde, desde que o profissional esteja inscrito em um conselho, né, da sua profissão. No caso, são os conselhos regionais. Então, você tem que estar inscrito onde você reside ou onde você pratica, né, a atividade médica, tá? No caso, né, se você pratica presencial, é no estado que você pratica, tá? E aí, você tendo uma inscrição, pelo menos uma inscrição, você pode atender pacientes, mesmo que sejam de outros estados, tá? Outro ponto que também gera muita dúvida, tá? Isso também já vem até pré-telemedicina, né, no Brasil, porque tem uma lei, tá, que ela fala sobre a emissão de receitas por um médico de qualquer estado e a receita ser aceita em outro estado, tá? Então, essa lei é a Lei 13.732 de 2018, tá? E ela já falava isso aí, né, sobre a emissão de receitas e ela poder ser aviada em outro estado, tá? Então, só tem um detalhe. As receitas digitais, no momento, né, por uma questão até da Anvisa, que você não pode prescrever de forma eletrônica medicamentos de talonário, né, que são numerados, tá? Mas as receitas tarja vermelha com retenção de receita e receitas sem medicamentos sem tarja, você pode fazer tudo online, tá? Então, essas receitas, né, o Edson está perguntando sobre elas, exatamente. Então, as receitas tipo A, né, de talonário, tipo B, de talonário, com numeração, e tipo C, de retinoides, tá? E outras receitas que sejam de talonário, que são aquelas numeradas, onde você tem que ir até a vigilância sanitária do teu município para solicitar a numeração, essas ainda não estão disponíveis para você fazer essa emissão eletrônica, tá? Mas não tem problema você atender um paciente, se você identificou que ele necessita de algum medicamento desse tipo, você pode sim indicar, prescrever, mas vai ter que ser na forma física, e aí vai ter que combinar com esse paciente como é que ele vai retirar essa receita física.